Você sabe quais os seus direitos numa rescisão de contrato? Se você comprou o imóvel, se você é condômino, não está conseguindo pagar a despesa do condomínio, você sabe quais os seus direitos? O nosso convidado de hoje é Fabrício Pozzocco. Ele é advogado especialista na área imobiliária. Não perca, daqui a pouquinho no Pontos de Equilíbrio. A convivência no condomínio é um fator muito importante para a qualidade de vida de todos aqueles que vivem ou trabalham ali. Por isso, quem mora em condomínio sabe que é preciso seguir regras e principalmente exercer a gentileza para viver em harmonia. Caso contrário, a vida pode se tornar bem difícil em um ambiente coletivo. Você acha cara a sua despesa de condomínio? Não, sinceramente, assim, como é um prédio mais novo, então não é tão excessivo. A despesa é bem cara. Pelo que nós temos no condomínio hoje, sim. No meu até que não acho tão caro, mas acho proporcionalmente acho que poderia dar uma diminuída. Acho super cara. É um aluguel a mais. É bem caro mesmo. Você sabe quem estabelece esse valor? Não. É despesa do mês, né? Daí eles dividem pessoa. A síndica que geralmente, né? O síndico que faz isso, né? Olha, eu lembro que quando eu vim para esse prédio, já era um pré-estabelecimento da própria administradora. Acredito que seja uma participação de administração com o síndico, né? O condomínio lá é estabelecido em cima das despesas geradas de portaria, limpeza, segurança, manutenção do condomínio. Administração do prédio. São as despesas, né? Existe uma planilha, né? Então você tem que cobrar, obrigado a cobrar, né? E você comparece na assembleia do condomínio? Agora que eu estou comparecendo, mas eu nunca tinha ido, agora que eu comecei a ir. Eu não, normalmente quem vai é meu marido. Normalmente, sim. Não, nunca, não vou. Sim, compareço. E o que acontece com quem deixa de pagar a despesa do condomínio? Quem deixa de pagar, além de prejudicar os demais, e com o tempo ele pode perder o apartamento, né? Porque se é uma dívida, vai para leilão, essas coisas, né? Não vale a pena, né? Eu acredito que vai acumulando e depois vai dentro daquelas normas que existem, aquelas regras, né? Quem não paga, daí uma hora tem que pagar, né? Vai passando o tempo, uma hora tem que pagar. No meu condomínio, eu acho que existe uma multa. Bom, isso existe até se você pagar atrasado. Mas depois, tem acho que um tempo, ainda vão relevando. Quando não, acho que daí se entra na justiça para tentar receber isso de forma justiça, né? Vai para a justiça. Agora, com a nova lei, vai poder pôr no nome nos órgãos de proteção ao crédito, né? Mas antes fica acordo, o cara troca de carro, tá com carro novo, tudo lindo e não paga nada, né? A convivência em condomínio é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Fabrício Pozzocco é advogado e palestrante. É especialista em Direito Processual Civil pela Unisantos e em Direito do Consumidor pela Brasilcom. É MBA em Direito Empresarial pela FGV. É professor de Direito em diversas faculdades e universidades e professor de Direito Civil, Direito Processual Civil e Prática Forense Civil em cursos preparatórios para exame da OAB e para concursos públicos. É professor da Escola Superior de Advocacia e membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB São Paulo. Fabrício Pozzocco é coautor dos livros Exame da OAB Unificado Primeira Fase e Passe em Concursos Públicos. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Agora, você está vendo o nosso endereço aí no YouTube. YouTube/Programa PDE. Ali, você acessando, você vai encontrar todos os programas já exibidos. Desde o primeiro programa até o mais recente. É atualizado semanalmente. Lá você tem acesso a todas as nossas entrevistas. E também temos o nosso WhatsApp. O código é 11, operador aqui, 98-200-3599. Ali você pode mandar sua crítica, sua sugestão, seu elogio, a sua pergunta ao nosso convidado. Se de repente você quer gravar também, mandar seu vídeo com a sua pergunta, fique à vontade. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo Fabrício Pozzocco. Ele é advogado, especialista na área civil. Fabrício, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. A gente batia um papinho aí antes sobre, lógico, é da área civil, mas
envolve um ramo mais específico, que são as divergências, as pendências, que parece que cada vez vai se avolumando mais na área de condomínio. Sim, é verdade. As pessoas muitas vezes esquecem um pouquinho a ideia do bom senso, de conviver em harmonia, né, na sociedade, e acabam criando aí algumas discussões, algumas picuinhas que acabam levando isso para aquele ambiente onde as pessoas residem, e aí acabam, ao invés de estar resolvendo os problemas e criando um ambiente harmônico de trabalho e de convivência, acaba, na verdade, trazendo esses problemas aí para as pessoas acabarem se discutindo, se degladiando e até mesmo brigando uma com a outra, né? Quando o fato não é esse. A ideia de conviver em condomínio é que todos consigam conviver em harmonia. E é uma coisa engraçada. Uma das coisas mais chatas é aquela história da assembleia do condomínio, né? Porque demora, aí você vai querer falar uma coisa e a pauta é outra, e você já vai encontrar com aquele vizinho que você teve um problema, você não quer encontrar novamente. Então, normalmente as pessoas fazem o quê? Elas não comparecem à assembleia, tem um índice de comparecimento muito baixo. Aí quando chega a decisão da assembleia, fala, olha, lembra aquela assembleia lá que você não foi? Nós decidimos tal coisa. E é lógico que pela lei você é obrigado a cumprir a determinação da assembleia. Às vezes não é mais fácil, por mais desgastante que chega, a gente sabe, a pessoa chega em casa cansada, dia a dia corrido, tudo, chega em casa à noite, quer tomar um banho, relaxar, comer alguma coisa, mas não, tem uma assembleia agora, olha, às 8 da noite eu vou para lá e não sei que horas vai terminar. É chato, é desgastante, mas não é mais fácil do que ser surpreendido com a decisão? Sim, nós costumamos dizer, na verdade, que a assembleia acaba sendo um mal necessário. Perdão. Em outras palavras, quando nós temos, na verdade, uma assembleia de condomínio, se nós não comparecemos a esse lugar, nós estamos obrigados a nos submeter a tudo aquilo que foi decidido. E aí fica muito difícil querer questionar depois. Hoje, até para poder facilitar essa convivência, existe a ideia das assembleias virtuais, que podem ser realizadas pela internet. Para que isso possa acontecer, é importante que o condomínio passe, juntamente com a administradora, um aviso e que todas as pessoas se manifestem de maneira favorável à realização dessa assembleia. Se isso vier a acontecer, fica muito mais fácil, uma vez que praticamente todas as manifestações já estão documentadas via internet, a elaboração da ata é muito mais fácil, muito mais rápida, e as questões, não existe mais esse embate pessoal, onde muitas pessoas acabam ficando com raiva de outras, mas existe, na verdade, esse embate virtual, onde o ambiente acaba sendo muito mais sadio, muito mais tranquilo, e os problemas podem ser resolvidos de maneira mais fácil e mais rápida. Uma das dúvidas mais frequentes, isso envolve não só o problema do condomínio, da administração do condomínio, mas também a relação proprietário-inquilino. Que de repente chega uma conta lá, a Assembleia aprovou uma reforma ou uma benfeitoria, etc. E chega a conta para o inquilino fala, não, isso daqui não é meu. O proprietário fala, não quero saber, você está morando aí no prédio, o condomínio é teu. Como a lei prevê essa divisão de despesa ordinária, extraordinária, reforma, o que é responsabilidade de quem? A regra é clara no que diz respeito à relação inquilino-proprietário, exatamente pela questão do contrato, que é base daquilo tudo. Então, o que vai reger essa situação inquilino-proprietária é o que está no contrato. A regra, mais ou menos, funciona da seguinte forma. Tudo que for benfeitoria considerada necessária vai acabar sendo de responsabilidade do proprietário. Então, benfeitorias necessárias, a gente vê, por exemplo, aquelas reformas que são feitas no imóvel, os reparos específicos relacionados a isso, tudo isso que é necessário é responsabilidade do proprietário. Aquilo que for considerado voluptuário, ou seja, que não é objetivamente necessidade, mas sim para poder embelezar, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, vou trocar a decoração do salão de festa do prédio. Exatamente. Isso é do proprietário. Exatamente. Tá? Agora, essa situação toda vai ter que estar delimitada no contrato que foi feito entre inquilino e entre proprietário. Se isso estiver escrito no contrato, que essas necessidades de benfeitorias são passadas ao inquilino, ele que, na verdade, vai ter que assumir com isso, porque o contrato está lá colocado. Se não estiver isso, se for omissa essa situação, a responsabilidade, de maneira objetiva, passa a ser do proprietário daquele local, daquela unidade habitacional. É importante que se entenda que nessas relações, a relação condomínio-proprietário, ela tem muito mais valor no que diz respeito às reformas do que o próprio inquilino, cuja a permanência naquele imóvel é uma permanência temporária, não uma permanência definitiva.
Por outro lado, quando nós falamos em utilização dos locais de condomínio, aí a relação é diretamente com o inquilino, entre o condomínio e o inquilino. E aí precisam ser tomados alguns cuidados específicos, como, por exemplo, não se dá para o inquilino levar todos os amigos na piscina do condomínio, uma vez que são situações diferentes. Né? A piscina não é um clube, é para uso específico daquela família que ali mora. Não dá para discutir, por exemplo, a questão da utilização da churrasqueira. Então, de repente, eu estou de férias e eu quero fazer churrasco todo dia. A situação não é bem essa. Existem lá situações de reserva, como são feitas. Então, tudo é feito para essa convivência harmônica. O problema é quando nós esquecemos desse lado da convivência harmônica e passamos a utilizar aquele ambiente como se fôssemos donos de tudo e não donos com outras pessoas, que é a ideia de condomínio. É a convivência, né? Exatamente. E a participação em assembleias? Muitos inquilinos reclamam o seguinte, falam, olha, o dono do imóvel, ele não me dá uma procuração e também não comparece à assembleia. E ali é decidido, várias coisas são decididas ali que vão influenciar no meu bolso, eu que vou ter que pagar a conta. E eu teria vontade de participar, mas eu não posso porque o proprietário não me deu uma procuração. Como funciona a lei hoje? Se o inquilino tiver vontade de participar diretamente dessa assembleia do condomínio, ele pode? Em primeira mão, não pode. Tá? É objetivo, é fato, estar colocado que são os proprietários que podem participar, que podem opinar ou que podem votar. Agora, simplesmente assistir à assembleia, não há problema. O inquilino pode assistir à assembleia, pode frequentar a assembleia, pode muitas vezes até opinar sobre o assunto, só que ele não pode votar. Nem votar, nem ser votado. Exatamente. A votação só existe a partir do momento em que o proprietário delegue a ele uma procuração ou quando exista no próprio contrato que foi estabelecido entre as partes aquela ideia de representação do proprietário em reunião. Isso é possível. Fora isso, não tem como. Um problema muito sério que hoje se enfrenta, doutor, o condomínio, todo mundo reclama do valor, lógico. Não, está caro, está elevado, isso daqui eu não aguento mais. E as despesas também vão aumentando. Sim. A gente nota como é na administração da nossa casa. Mas o condomínio hoje ele vive numa linha muito tênue. Se alguém não paga o condomínio, isso mesmo, acaba dando uma sobrecarga àqueles que estão pagando. Sim. Então, bom, eu pagava, sei lá, 500, 600 reais, tem 2 ou 3 ou 5 que não estão pagando, eu passei a pagar 1.000. E eu não tenho condição de pagar 1.000. Porque eu tenho que pagar porque a despesa do prédio é a mesma. Quer dizer, eu estou pagando a parte do outro. Sim. Né? Usando o português, eu estou pagando a parte do outro. E cobram do jurídico, do prédio, da administradora, escuta, você já acionou, você tomou providência, etc. E a maior reclamação, nós somos advogados, a gente sabe que a justiça, infelizmente, é muito morosa. E às vezes um processo se arrasta por 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 anos para se receber uma dívida de condomínio. Enquanto isso, quem está pagando paga pelo outro. Continua a mesma coisa, doutor? Sim. Em regra, os problemas relacionados a processo são realmente morosos. Agora, duas situações têm sido bem interessantes e têm sido utilizadas por diversos condomínios, inclusive em vários que nós damos consultoria, para poder resolver esse problema. O primeiro problema é a questão da individualização das despesas. Isso costumou ajudar muito, principalmente no que diz respeito às despesas de água. Luz já é geralmente individualizado. Não tem um medidor para cada apartamento. Isso, mas água e gás, isso tem ajudado muito, porque as pessoas que acabam ficando inadimplentes com essas parcelas específicas podem ter a água cortada por não pagar, podem ter o gás cortado por não pagar, e isso diminui aquela conta coletiva do condomínio, que geralmente é a conta de água que é feita. Então isso tem ajudado bastante. A segunda coisa que nós temos percebido, uma já movimentação, apesar de ter entrado em vigor agora no último dia 18 de março, é a questão que envolve o novo Código de Processo Civil. Pelo novo Código de Processo Civil, você tem, após o ingresso na Justiça, você tem, na verdade, uma audiência de tentativa de conciliação que vai ser fixada em até 20 dias do seu ingresso. Ali, uma parcela específica do Poder Judiciário, composta por conciliadores e mediadores,
tentarão chegar a um acordo entre as questões que envolvem os inadimplentes do Quer dizer, condomínio. antes de chegar para o juiz, Exatamente. é feita essa tentativa de conciliação. Exatamente. E nisso, as experiências têm mostrado, no Brasil inteiro, que 70% dos processos de condomínio se resolve nessa primeira tentativa de mediação. O maior problema que acontece quando a gente fala de inadimplência de condomínio é que a pessoa, quando fica inadimplente, as outras pessoas acabam ficando com raiva dessa pessoa, porque acabam tendo que desembolsar. Estou pagando a conta dele. Exatamente. Além do pagamento, estou pagando a dele também. Exatamente. E aí, nessa situação, o que acontece? Ninguém quer fazer uma proposta de conciliação que seja considerável. Olha, eu faço um acordo, mas desde que você pague tudo à vista em duas vezes, uma hoje e uma amanhã. E aí o negócio começa a ficar inviável. Talvez ali, num ambiente propício de mediação, se consiga fazer um parcelamento adequado, em que a pessoa volte a pagar o condomínio do mês e pague uma prestação que está atrasada. Consiga-se também fazer um jeito de amarrar todo o processo, no sentido de que se ele voltar a dever, a dívida vence antecipadamente, já pode penhorar o apartamento dele. Então, se caminha, acabando essa fase do processo de conhecimento, até se chegar a uma sentença do juiz, se caminha para suprimirmos essa situação e já colocarmos diretamente a possibilidade de uma execução, inclusive com penhora do próprio apartamento para pagar a conta. Então nós acreditamos e confiamos que nesse segundo momento, após o dia 18, com a inovação do novo Código de Processo Civil, isso vai ficar muito mais fácil para que as pessoas possam chegar a esse acordo. E, inclusive, falamos para essas pessoas que nós prestamos consultoria, conversamos muito com os síndicos, para que esses síndicos realizem as assembleias e já consiga a própria autorização de poder mover essas ações na justiça já imediatamente pela própria assembleia, para que consigamos realizar esses acordos. Porque muitas vezes, fora do judiciário, isso acaba ficando muito difícil de fazer. Dentro do judiciário, com a, aspas, citação chegando, com o timbre do fórum, dando um peso muito maior em termos do Estado já estar participando dessa relação. Por conta bom, agora é para valer. Do Poder Judiciário, conversa, né? exatamente. E aí as coisas acabam funcionando um pouquinho mais. Essa pressão que o Judiciário exerce acaba resolvendo pelo menos em 70% as questões de condomínio. E agora o título, o boleto do condomínio, ele é um título executivo? Sim, já permite a execução automática. Quer dizer, só para o nosso telespectador também passar. O condomínio ele vai antecipar, agilizar muito, exatamente. Porque é como você, um cheque. Isso aí. É um cheque. Que se voltou. você não tiver fundo, voltou, a pessoa vai e executa. Então é uma ação que anda muito mais rápido. Muito mais rápido. Você já pode, inclusive, acionar mediante penhora, ou seja, constranger o patrimônio da parte contrária para poder pagar isso. E o que é mais importante, as dívidas de condomínio, elas são dívidas propter rem. O que é isso? É uma dívida da coisa. Então, a dívida é do próprio apartamento. Logo, não existe mais aquela alegação de não posso pagar a conta, é bem de família, não pode ser penhorado. Exatamente. Hoje nós não temos mais isso. Hoje, aquele apartamento, quando existe dívida de condomínio, quando existe dívida de PTU, quando é fiador em contrato de locação, essas situações, o imóvel já responde pela dívida. Não existe bem de família contra isso. Portanto, pode ser vendido o próprio apartamento do devedor. E esse apartamento vendido, paga-se a conta toda. O prejuízo agora é muito maior do devedor. Quais os cuidados que o senhor passaria ao nosso telespectador que, de repente, está pensando em comprar um imóvel, em condomínio, um apartamento, uma casa em condomínio? Porque a pessoa tem que fazer uma série de contas. Não é só ver se ela tem condição de pagar o financiamento da casa. Né? Financiamento de uma casa, lógico, você vai sentar, ver lá quanto você ganha, qual é o valor, em quantos anos você vai financiar, etc., a entrada. Mas você tem que tomar muito cuidado também, porque tem duas despesas que você ali assumiu para o resto da vida, que é o condomínio e o IPTU do imóvel. Na parte do condomínio, quais os cuidados que a pessoa tem que ver quando ela está pretendendo um imóvel novo? A primeira coisa que a gente precisa descobrir é se nós vamos adquirir, por exemplo, um imóvel num condomínio fechado, que a gente chama daquelas casas em condomínio fechado, ou se nós vamos adquirir num prédio de apartamentos. A segunda coisa é saber se a gente está adquirindo isso na planta ou já em condomínios que já estão construídos, prédios que já estão levantados.
Por que isso? Porque o primeiro problema que a gente vê é que a pessoa só se preocupa com o valor da prestação que ela vai pagar. Exato. Ela esquece o restante. Então ela faz um financiamento em que ela vai pagar em X anos o valor daquela prestação. Só que, por exemplo, se nós compramos uma casa num condomínio fechado, então, dependendo, quando nós começamos, são poucas as pessoas que ali moram, residem, o valor do condomínio acaba sendo até baixo. Só que aí a gente começa a ter que ter os serviços dessa situação. Então vai ter que entrar lá a coleta de lixo, que muitas vezes não vai ser o serviço público que vai prestar, vai ser o próprio serviço do condomínio, porque ele passa a ser fechado. Nós vamos ter lá as questões de manutenção elétrica, em que a energia é levada pela concessionária, mas a manutenção vai ter que ser feita pelas pessoas do próprio condomínio, que é fechado. A pavimentação da rua. Exatamente. Tudo isso vai começar. Então aquela prestação que era X, na verdade vai passar a custar X mais esses valores, que nós nunca pensamos quando vamos adquirir isso, porque acreditamos que somente é aquele valor específico. Aí existe a associação dos moradores do condomínio, na qual você também vai ter que passar a ser filiado para poder acabar decidindo e participando de reunião. Tem o custo da administração. Exatamente. Então tudo isso vai aumentando. Então nós costumamos dizer, na verdade, que quando a gente compra num condomínio fechado, a nossa despesa acaba aumentando em média de 35% a 40% sobre o valor da parcela que a gente paga. Então, se eu pago R$1.000, eu vou estar pagando 1.400, 1.500 com essa situação. Em relação aos edifícios, a gente tem que tomar também um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque se ele é comprado na planta, o projeto costuma daquela determinada situação e, posteriormente, quando vai se entregar as chaves, é que se realiza realmente o financiamento bancário, que pode ser feito tanto em relação a bancos ou em relação à própria construtora. E aí os contratos começam a ficar complicados, porque existem taxas e tarifas que são cobrados, que são taxas e tarifas ilegais, e isso acaba impactando diretamente. Por exemplo, é muito comum nós observarmos, quando existem essas questões de prédios que estão levantando, a cobrança de uma taxa chamada taxa SAT. O que é essa taxa SAT? É a taxa em que é disponibilizado um serviço advocatício para que possa assessorar você quando vai fazer a compra em relação ao contrato. Vamos pensar um pouquinho. No mínimo é estranho, né? Exatamente. A construtora vende a você um apartamento que está na planta. E ela disponibiliza a você um advogado para que possa ler o contrato junto com você para ver se existe alguma coisa errada no contrato. Se a construtora está contratando esse advogado para ler o contrato junto com você, parece claro que, objetivamente, esse advogado não vai dizer aonde são as cláusulas leoninas ou abusivas, exatamente porque senão ele vai perder o emprego. Então, isso é uma situação que acontece muito e praticamente em 90% dos empreendimentos essas taxas são cobradas e elas são abusivas pelo Código de Defesa do Consumidor. Outro exemplo clássico que acontece é a questão da comissão de corretagem. Geralmente, e regra geral é assim, até pelo artigo 727 do Código Civil, quem faz a venda do apartamento é que paga o corretor. Pois bem, nós comparecemos a um estande de vendas da construtora. Lá chegando, nós perguntamos pelo apartamento. A construtora, através desses corretores associados, oferece, vende. E no contrato, nós acabamos pagando essa taxa de corretagem? Por qual motivo? Se, na verdade, a própria construtora não teve nenhum tipo de serviço, ela não foi atrás de nós, nós fomos até o local e fizemos isso. Então, não teria como repassar esse custo a quem está comprando a unidade. Então, essa taxa de corretagem também acaba sendo indevida. Questões que envolvem o financiamento do imóvel e até mesmo o pagamento do condomínio. O exemplo até acaba ficando clássico. O empreendimento é fechado, começam-se a comercializar as unidades, não se existe o habite-se ainda, e as pessoas, de repente, depois que compram um apartamento, começam a receber os valores referentes a condomínio. Mas não existe o habite, não foi dado a posse do imóvel, não tem convenção ainda. Como que acontece? Então, não existe. E tudo isso acontece muito, doutor, em relação às questões novas. Isso que exatamente por conta dos problemas econômicos que a população tem vivido, as pessoas que fazem essas vendas também tentam, de certa forma, eliminar determinados custos e responsabilidades, repassando para os outros. Porque em muitos casos as pessoas reclamam que eles pagaram de repente, sei lá, 50 mil, vão fazer uma rescisão e devolvem 20 mil.
Porque, olha, não, tem a taxa, como o senhor falou, tem a taxa de corretagem, uma outra taxa que reclamam muito é a taxa da divulgação, de propaganda. Sim, de propaganda, isso. Propaganda, que eles também abatem. Aí tem a taxa de mais não sei o quê. Então, de 50 mil que a pessoa pagou, tem a multa contratual, lógico, é devida. Você está rescindindo um contrato, você tem algum ônus. Sim. Isso daí não tem a dúvida. Mas de 50, de repente, passa para 20, que a pessoa pega de volta. É uma coisa que o Poder Judiciário tem se manifestado isso de maneira até muito abrangente e muito, assim, específica em relação a situações como isso. O STJ já tem se manifestado dizendo que a taxa que deve ser retida em termos de administração e multa deve ser no máximo de 10% a 15% do valor, não mais do que isso. Entre a multa e a administração. Exatamente. É isso aí, não pode passar desse valor. O resto que passar desses valores variáveis entre 10% a 15% acaba sendo abusivo. E, portanto, existe inclusive a possibilidade daquele consumidor que for brigar na justiça, se eventualmente já tiver pago isso por conta da rescisão, receber essas situações em dobro, o que seria um problema maior ainda para a construtora, né? Que faz o desconto indevido e ainda tem que pagar em dobro essa questão relacionada aos consumidores que assim adquirem. Uma outra dúvida, quando a pessoa não está conseguindo pagar, por um motivo ou por outro, ela quer rescindir, mas de repente um amigo dela ficou sabendo, um parente, fala, olha, não tem problema, vamos lá na construtora, eu assumo, eu te dou isso daí que você pagou, eu assumo a sua dívida e eu quero ficar com o imóvel. E as pessoas reclamam que, normalmente, quando tem esse interface com a construtora, eles criam tanto obstáculo, não, porque ele não tem potencial, ou não comprovou renda, etc, etc, porque, na verdade, é melhor para a construtora, às vezes, rescindir do que... Ficar com o apartamento para vender de novo. Vender novamente. Isso. Mas qual a garantia que a pessoa tem, desde que ela leve uma pessoa idônea, que demonstre potencial, desse contrato ser transferido para a pessoa? Isso chama cessão contratual, até para que o nosso telespectador possa entender. A cessão, ela é extremamente legal, é possível, não existe nenhum tipo de problema quanto a isso. O que acontece é que, geralmente, as construtoras tentam refugar essa situação da cessão, porque elas podem retomar o imóvel e vendê-lo novamente pelo preço cheio, né? E aquilo que foi pago teria, em tese, sido perdido por quem ali está cedendo o imóvel. Existem dois caminhos que podem ser seguidos. O primeiro é se realmente demonstrar essa questão da cessão, apresentar uma pessoa que tenha potencial econômico idôneo e resolver a transferência disso tudo. Em tese, a construtora pode cobrar por essa transferência? Pode, porque os documentos vão ter que ser realizados todos novamente com outras pessoas, então elas podem cobrar isso. O que não pode acontecer é cobrar em 20%, 30%, 40%, como se faz para essa taxa de cessão, como se fosse uma nova venda. É isso que acaba acontecendo. Muitas vezes, a construtora cobra 6%, 8% para fazer essa cessão como se fosse uma nova venda. Isso não se pode, isso é proibido. Pura e simples transferência. Exatamente. Uma outra coisa que é muito comum acontecer, e tem sido feito, é que ao invés de se procurar a construtora, os particulares entre si acabam fazendo um contrato em que o imóvel acaba sendo... contrato de gaveta, Isso, em que o imóvel acaba sendo, aspas, a parte ideal do imóvel acaba sendo hipotecado para pagar aquela diferença. Né? Isso também é possível, é uma situação parcial, onde existe essa possibilidade de se garantir pela parte que já foi paga em relação a isso. Existe a possibilidade. É mais difícil de recuperar se der algum problema? É mais difícil de recuperar. Todavia, quando existe fidúcia, confiança entre as partes, acaba sendo muito mais rápido, mais fácil para poder se realizar. Agora, se é para as pessoas terem um pouco mais de segurança em relação ao negócio, que seja feita essa cessão diretamente com a construtora, ou uma coisa que é muito comum no mercado, só que os bancos hoje têm sido um pouco restritos em relação ao crédito, que é você ir até um banco, levantar um empréstimo e pagar a construtora e hipotecar o seu imóvel para o banco. Aí você faz um financiamento com o banco. E já resolve já mais rápido. Quer dizer, sempre o ideal é você ter um advogado para assessorá-lo sempre, né, nessa fase. Agora, uma pergunta. Se, de repente, o nosso telespectador não tem a condição financeira de contratar o serviço de um advogado particular, existe algum órgão que possa dar essa assessoria a ele? Sim. Existe, quando nós olhamos e perguntamos quais são os órgãos específicos, nós temos não somente os sindicatos de cada categoria, como nós também temos o PROCON. O PROCON é um órgão que não cobra nada para atender e consegue explicar, até mesmo com todas essas cláusulas contratuais, todos os problemas que são ali observados em relação a isso. É muito difícil a Defensoria Pública, ou, na verdade, aqueles convênios que a OAB acaba fazendo,
com os São mais advogados. morosos, né? E além de mais morosos, eles precisam que as pessoas demonstrem que não possuem uma condição economicamente ativa. E hoje no Brasil, essa condição economicamente ativa ela é dada pela base do salário mínimo. 3 salários mínimos. Então nós temos ali mais ou menos alguma coisa em torno de R$ 2.400, R$ 2.500. Em relação a essa situação específica, se a pessoa ganha mais do que isso, ela não consegue essa assessoria jurídica gratuita. Então ela teria que procurar o PROCON da sua cidade e muitas vezes a própria OAB, onde eles poderão direcionar e até mesmo esclarecer situações nesse sentido. Outra coisa que é muito interessante as pessoas poderem recorrer é que existem blogs hoje na internet em que se explica várias situações específicas. Nós temos, por exemplo, um blog que chama De Olho no Seu Direito, né, que também explica várias situações nesse sentido. Nós conhecemos outros blogs que são colocados em redes pela internet, que também auxiliam muito as pessoas em relação a essas compras. Então, o mais importante é a informação. As pessoas que vão comprar apartamentos, as pessoas que vão morar em condomínios, as pessoas que vivem esse dia a dia, devem necessariamente procurar se informar, porque sem a informação, fatalmente, esse negócio vai ser meio complicado e vai ter prejuízo aí para quem for a parte mais fraca, que, regra geral, é o consumidor. Queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui e te colocar à disposição algum recado que você queira passar ao nosso telespectador, alguma coisa que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu gostaria basicamente de dizer que, primeiro, é um prazer estar aqui a gente conversando e falando a respeito de direito, esclarecendo as dúvidas. E segundo, que você, consumidor, você, telespectador, não pode deixar que as pessoas façam com você ou tornem você um refém de uma determinada situação. Os advogados estão aí para poder auxiliá-los da melhor maneira possível. Os órgãos gratuitos, como o PROCON, como a Defensoria Pública, como a própria OAB, também podem auxiliar você no seu direito. Então, busque o seu direito, não se deixe enganar. É esse o recado. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu é que agradeço, muito obrigado, até uma próxima. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.